Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 169, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, é aquele que fala sobre estranha moral, itens 4 ao 6, abandonar pai, mãe e filhos. Como é que é, Sérgio? Abandonar pai, mãe e filhos? Semana passada você falou sobre odiar pais, agora fala sobre abandonar pai, mãe e filhos. Que conversa é essa? Eu não estou gostando disso não. Eu vou dar um clique em você. Olha só, semana passada você pode ter visto o tema e dado um clique, né? Assiste o programa. Hoje, assiste também o programa. É por isso que esse capítulo tem como tema estranha moral. Alguma coisa nessa interpretação, nessa orientação, está estranha. Vamos analisar para entender direitinho. Na semana passada, por exemplo, quando ele falava sobre odiar, foi uma tradução mal feita, né? Na verdade era amar menos. Então, a gente precisa compreender isso aí direitinho. Reparem só, às vezes até numa psicografia, né? A gente comenta, passe pelo crivo da razão, pela análise, pela coerência daquilo que está escrito. Não aceite, não interprete, não siga cegamente aquilo que está escrito, porque pode haver ali algum equívoco. E se na própria Bíblia a gente encontra alguns, como essa tradução errada do odiar, né? Como esse aqui, abandonar pai, mãe e filho. Como é que eu vou abandonar se a gente sabe que as crianças, os filhos, eles são, na verdade, o que Deus nos confiou essa missão de cuidar dessas crianças, desses filhos? Então, vamos entender essa explicação, esse esclarecimento, né? Nossa página na internet, que você está vendo aí, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Lá, toda sexta tem um vídeo novo, tem o texto do Evangelho, tem o texto da página de preparo, tem o significado das palavras mais difíceis, tem o passo a passo de como fazer o Evangelho, tudo mastigadinho para você. E ainda, se tiver alguma dúvida, olha aí, ó, tá vendo? Manda um e-mail pra gente, amorperdãoefé@gmail.com. A gente sempre responde, tá? Tem épocas que acumulam vários e-mails, a gente pode até demorar um pouquinho, mas a gente nunca deixa de responder a todos os e-mails, tá legal? E você que gosta do Facebook, também tá vendo aí facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, compartilha nos grupos espíritas, compartilha se você tem o Twitter, se tem outras, né, lugares, outras redes sociais, compartilha lá também, para você ser esse instrumento de ajuda, de auxílio ao teu próximo, né? Quanto mais pessoas chegarem, começarem a ler o Evangelho, a perceber essas lições, melhor para todos. É isso? Então, lembre-se disso direitinho, tá? Na nossa página tem também tira dúvidas, tem tudo mastigadinho aí para você. E a gente recomenda fluidificação da água, daqui a pouco vai ser feita. Pega a jarra, pega o copo, a gente vai fluidificar, convir essas boas energias, esses bons fluidos aí, tá? Algumas pessoas falam, Sérgio, como é que eu posso fazer para eliminar os problemas, os maus fluidos que tem na minha casa? Bom, a água, ela é um captador de energias, né? Boas ou ruins. Por isso que se fluidifica, é um momento que são enviadas boas energias para a água. Então, na hora que você quer fazer o contrário, mais energias que estão na sua casa, pega um copo com água, coloca ele ali um pouco até a metade, bota num lugar isolado, né? Para não correr de ninguém beber essa água, por favor, no alto do armário, no alto da geladeira. Faz uma prece, Deus, Jesus, espiritualidade amiga, peço que essa água possa captar todas as energias negativas que aqui estão, graças a Deus. No dia seguinte, pega aquela garrafa, faz uma prece de agradecimento, água corrente, água da torneira, água da bica, abre ela, derrama ela
Pronto, é uma forma, né, que você tem de energizar aí, higienizar espiritualmente o seu lar. Vamos dar início então com a prece de abertura, tá certo? Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de esclarecimentos. Desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui se encontram, dando auxílio, amparo, suporte, para que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, harmonia e alegria. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos lá. A página de preparo, livrinho, Caminho, Verdade e Vida, tá? O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Então, vamos lá. É o capítulo 154 que fala sobre renunciar. Começa com uma citação de Jesus que foi anotada em Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Larga tudo, larga todo mundo e fica com Jesus, você vai se dar bem. Vamos entender aí o que ele quer dizer. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, existe a necessidade, proclama o Messias, né, Jesus, de abandonar pai, mãe, mulher, irmãos no mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Gente, eu conheço muita gente boa aí que teve a família destruída porque entrou numa de vou renunciar, vou largar tudo, vou largar todo mundo, porque eu vou ficar na igreja, porque eu vou ficar na casa espírita, porque eu vou ficar naquilo, nisso. Eu conheço uma pessoa que passou a frequentar a casa espírita de segunda a segunda. O marido abandonou ela. E ela achava que a espiritualidade ia fazer o marido ficar casado com ela. Como? Diga como. Se ela se casou com a casa espírita, outra se casou com a igreja. Tudo na vida deve ter equilíbrio. Tudo na vida deve ter o bom senso. Vamos na casa espírita? É claro. 1, 2, 3 vezes na semana. Tá ótimo. Agora, eu preciso encontrar um equilíbrio no meu tempo para frequentar a casa espírita, sim, para o meu trabalho, para cuidar da minha família, dar atenção, para meus estudos, para o meu lazer, para tudo isso, né? Então vamos lá, o que o Emmanuel explica aqui? Ó? Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre, né, o conselho, a sugestão divina parece contrassenso. Como olvidar, como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, né, do convento, do mosteiro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Olha, isso aqui então, eu vou ficar num voto de silêncio durante 50 anos. E o cara vai, sobe lá no alto da montanha, fica assim,
tal, né, sem camisa, magrinho, com aquela tanguinha de monge, de guru. Vou ficar aqui por adoração a Deus, eu vou ficar aqui. Quando ele desencarnar, sabe o que vai acontecer? Vai chegar algum espírito, vai falar: meu amigo, você não entendeu nada. Outros que vão para o convento e ficam naquele voto de silêncio e ficam ali, muito mais válido seria se de repente não fosse para convento nenhum e estivesse ajudando, visitando um hospital, visitando alguém. Tem um filme bem antigo chamado Mudança de Hábito, aquela atriz Whoopi Goldberg, né? Que ela está se escondendo de um ladrão, aí para ela se esconder, ela acaba ficando num convento escondida, sem ser freira, né? E aquelas freiras só ficavam ali dentro. E aí acontece uma revolução com a chegada dela, porque ela propõe que as freiras ajudem os outros. Chame as pessoas, vão lá na rua, vão ajudar a varrer, vão ajudar numa ação, numa atitude, né? E não ficar só ali dentro. Porque a gente aqui, o nosso convite é um convite para o trabalho, para o cumprimento da nossa missão, de auxílio e de amor ao próximo. Isso é que é o ponto fundamental, né? Então existe um equívoco enorme. E ele cita aqui o exemplo daqueles que vão e ficam, né? Nada contra ir para o convento, vai para o convento, mas vai para o convento para trabalhar, para ajudar, para auxiliar. E não para ficar num estado de adoração, 24 horas por dia não vai adiantar nada. A gente aqui está para arregaçar a manga e trabalhar e fazer as coisas, né? Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante, apesar de tudo, né? As hesitações dos amigos divide com eles no cenáculo. O cenáculo é aquela sala que Jesus ceou com os apóstolos, né? Os júbilos, as alegrias eternas. Aos homens ingratos que o crucificaram, Jesus ofereceu o sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Como é que eu vou descuidar da minha família, de todo mundo, se Jesus nunca se descuidou da gente? Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Então essa renúncia, na verdade, ela é qual? Vamos lá. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Eu tenho um filho, ele faz um monte de coisa errada, e eu não vou dar apoio para ele, não vou ficar dando mimo para ele, mas eu vou sempre continuar ensinando o que é certo. Ele tem o livre-arbítrio, vai colher aquilo que planta, mas eu vou continuar ensinando para ele o que é certo. Ah, meu Deus, mas ele não aprende. É isso que ele está falando dessa renúncia. O que eu mais queria na vida é que ele aprendesse, mas ele não aprende. É essa renúncia que ele fala. Eu estou renunciando que essa alegria, de repente, eu não vou conseguir ter em relação a esse filho, mas água mole em pedra dura. Nós não somos espíritos eternos. Quem sabe se comigo ali falando, e falando, e falando, e falando, não vai começar a despertar um pouquinho nele. Quem sabe o meu trabalho de agora não venha a fazer com que numa próxima encarnação ele cumpra esses deveres, essas lições. A gente fala muito de espiritismo
sem uma visão reencarnacionista. Como assim, Sérgio? A gente fala de espiritismo pensando sempre no agora, sem perceber que somos espíritos eternos, que essa vida, essa existência é um pequeno capítulo. Se eu fizer hoje, olha só, eu não trabalho hoje, trabalho amanhã, porque eu sei que no final do mês, no início do mês que vem, eu vou receber meu salário. Agora, vamos supor que eu só tivesse o dia de hoje. Eu vou trabalhar hoje, ralar a beça e não ganhei nada. Como não ganhou? Você está plantando para daqui a 30 dias ganhar o seu salário. Quando a gente trabalha com nossos filhos, esposa, amigos, esses valores do bem, não quer dizer que nesse mesmo dia, que nessa mesma vida, ele vai se modificar. Mas ó, é um passo de cada vez. Daqui a um tempo, ele vai assimilar nesta ou numa outra vida. Esse que é o ponto principal, tá? Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes, permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo, a alegria de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhe todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então essa renúncia é de eu continuar trabalhando, eu continuar sendo tolerante, sendo paciente. Um detalhe muito importante, às vezes a gente chega, né, e cumprimenta, bom dia, aí aquele chega e não responde. Aí eu volto no outro dia, bom dia, ele chega e não responde. Aí o outro, eu chego, bom dia, aí aquele chega e não responde. Uma vez um sábio, ele fazia isso, né, com uma pessoa que nunca respondia. E aí, um outro sujeito que estava do lado falou assim, meu amigo, por que você ainda cumprimenta aquele cara? Ele nunca cumprimentou você, nunca respondeu, por que você não faz igual? Aí o sábio falou o seguinte, olha, eu não posso garantir, eu não posso lhe dizer quando aquele sujeito vai ter a alegria ou até mesmo a boa educação de se transformar e de se melhorar para responder a esse bom dia. Mas o que eu posso lhe dizer é que eu não vou permitir com que eu me piore, com que eu me transforme num cara igual aquele. Então tem que ter muito cuidado também com isso, né? Na hora da educação, vou chutar o balde, agora eu vou fazer bagunça, agora eu vou fazer errado também, todo mundo faz errado, eu vou fazer errado também. Olha só, aí você vai ter um retrocesso, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muita atenção. Vamos lá, capítulo 23, estranha moral, itens 4 ao 6. Abandonar pai e mãe. Então, justamente aquilo que a gente viu na página de preparo, né? Uma citação de Mateus, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Foi exatamente o que a gente leu na página de preparo. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo, 100 vezes mais de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Aí vem aqui no item 5, uma citação de Lucas, capítulo 18, versículos 28 ao 30. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhes observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E uma outra citação em Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua, charrua é aquele instrumento de lavrar a terra, né?
olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Então, repara, eu vou dar meus bens e tudo, ele está olhando a parte material. Mais uma vez, não é você largar todo mundo, vamos parar com isso. Eu tenho que dar, como é que eu vou falar em largar todo mundo, se a gente sabe que quando tem um filho, quando tem um pai, uma mãe, não é uma missão que a gente recebe de cuidar daquelas crianças? Deus confiou a nós a missão de cuidar daqueles filhos dele, de Deus, tendo como nosso filho. E aí ele vai falar sobre abandonar todo mundo, não faria nenhum sentido, não é verdade? Quando ele fala, aí ele diz, aquele que souber compreender que essa renúncia não é de abandonar, essa renúncia é de trabalhar, de auxiliar, de orientar, mesmo que aquilo ainda não traga resultados. Por isso ele fala dessa vida eterna, porque você vai ter cumprido com a sua missão, vai ter auxiliado, vai ter orientado, e mais cedo ou mais tarde, aquela criaturinha vai também se iluminar. Quando ele falou ali da charrua, né, dos bens materiais, também, porque se eu tiver apego aos bens materiais, é lógico que eu vou usufruir da minha casa, da minha internet, da minha televisão, do meu carro. Tudo bem, eu vou usufruir com equilíbrio, é claro, mas sabendo que se um dia eu não tiver aquilo, tá tudo bem também. Agora, se você criar um apego, aí a coisa complica, né? É isso que ele quer dizer. Vamos lá então. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então a gente vê muitas pessoas renunciando para valer, não quero mais, não vou saber, eu vou largar, eu vou fazer. E em nome de Deus abandona tudo, abandona o lar, abandona a família. E mesmo que em nome de Deus ela esteja indo para uma igreja, para uma casa espírita, para ficar lá 7 dias por semana, ela ainda assim está cometendo um equívoco. Que tenhamos equilíbrio. Se eu tenho condições de ir à igreja, à casa espírita 7 dias na semana, e de repente meu marido, minha esposa, meus filhos gostam e também vão, ótimo, vamos trabalhar. Perfeito. Isso não interfere, não prejudica a harmonia do lar, excelente. Também não quero que interpretem errado aqui o que a gente está dizendo. O Sérgio falou para largar, para não ir mais em casa espírita, para não fazer nada. Não é isso. Vá com moderação, com equilíbrio. Você perceber que você está indo de tal modo que os seus filhos ficam desamparados em casa, que o seu marido e sua esposa ficam desamparados em casa, espera aí, reduz então um pouco. Vocês querem ver um detalhe aqui? A gente faz esse trabalho, né? Hoje é o estudo número 169, Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem também o programa Minutos de Espiritismo, a gente tem os programas na Rádio Brasil Espírita, a gente tem as psicografias que a gente publica. E repara só, muita gente pede, Sérgio, você não podia fazer logo também uns vídeos sobre o Livro dos Espíritos? Claro, é o nosso objetivo. Depois que a gente terminar o Evangelho, a gente vai passar a gravar programas, ou pretende passar a gravar programas com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas imagine se eu estivesse já fazendo isso. Eu percebi, cheguei até a começar, mas eu percebi que quando eu estava pegando mais vídeos para gravar, porque é gravação, é edição, é para subir os arquivos no YouTube, aquilo tudo, eu estava começando a perceber que a minha família, o meu trabalho, o meu lazer, já estavam ficando muito comprometidos.
Espera aí. Então vou fazer o quê? Evangelho no Lar, 1 minuto de Espiritismo e a psicografia, de vez em quando a gente publica alguma coisa. Dentro desse equilíbrio. Se de repente eu pegasse Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, talvez eu não tivesse mais com a minha esposa, com meus filhos perto de mim. Porque eles iam falar, vem cá, qual é o horário, qual é o tempo que você tem pra gente? É isso que a gente coloca. Agora, se de repente eles participam, estão juntos e querem e tudo mais, seria uma outra história. Ah, Sérgio, então convence a sua esposa e seus filhos a gravarem com você? Não existe o livre-arbítrio? Cada um tem livre-arbítrio. Não posso cobrar deles isso. No livro 50 anos depois, onde o Emmanuel, né, ele conta quando ele reencarnou como um escravo e depois recebeu a liberdade, e ele sendo cristão, perguntaram, mas por que você não fala para todo mundo e tal? Ele falou, por que você não vai contra os outros ali? Ele falou, eu tenho que respeitar a doutrina de cada um, o tempo de cada um devagarzinho vai chegar lá. Então, equilíbrio é a palavra-chave aí para esse estudo, né? Vamos lá. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria? Censura-se, por acaso, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames, aos vínculos da amizade para cumprir um dever? E que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei a filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Então, a filha vai casar, ela vai deixar os pais para se casar. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações, e nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, exceto o termo odiar, né, que a gente entendeu, é o amar menos ali, né, não é odiar. Aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe. Nem do afeto paternal, com mais forte razão, não o seria se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, um exagero, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, poucos chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias como as raças se abastardam, se corrompem, né? Desde que não se entrecruzem e não enxerguem, não incluam umas nas outras. E essa urna lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Eu vou finalizar a leitura. Vamos lá. Para a gente comentar. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustece na vida espiritual, pela depuração, pelo aprimoramento do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurea as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida, né, os contratempos da vida. Ele falou aqui um ponto que a gente tinha comentado. A gente olha com o lado pessoal e não pelo lado espiritual. A gente tem que entender a nossa versão espiritual, que a gente aqui faz parte. Essa vida é apenas um capítulo. Eu tenho que me enxergar como espírito. Um outro ponto interessante.
O abandonar o pai, a mãe, a família, ele fala o quê? Com a moderação. Não é assim, minha família vai ficar todo mundo dentro de casa, ninguém sai, ninguém faz nada, ninguém... Quando a gente tem um filho, acabou de nascer, 24 horas por dia no colinho do pai e da mãe. Daqui a um tempo, vai para a creche, ou vai para a escola. Ela está abandonando o pai e a mãe? Não está. Ela está indo o quê? Para dar seus próprios passos, caminhar com as próprias pernas. Na hora que a filha se casa, ele deu exemplo, caminhando. Isso não quer dizer abandonar. Não confundam as coisas. Ele falou aqui, semana passada a gente comentou. Que ninguém fala, né? Vai servir o país, aquilo. Por quê? O país vem em primeiro lugar, depois vem o trabalho, depois vem a família, depois vem você. Sérgio, não é o contrário, não. O nosso coração sente o contrário. Em primeiro lugar eu, depois minha família, depois meu trabalho, depois meu país. Eu não gosto de trabalhar, meu país então, eu, hein? Esses governantes aí que tem, por aí, que voltam e me aparecem. Mas vejam, em termos de importância, não vou dizer em termos do meu coração, mas em termos de importância. E aí eu preciso, é o meu dever trabalhar. Se o país não estiver bem, ele vai ficar em crise, vai faltar trabalho. E se não tiver trabalho, se eu não conseguir arranjar um trabalho, uma atividade para fazer, eu não vou ter o dinheiro que vai sustentar a minha família. E se eu não tiver com a minha família para sustentar, minha família é triste, meus filhos desamparados, eu vou me sentir feliz? Não, não vou. Então percebam que existe uma colocação aí. E tudo com equilíbrio. Então na hora que eu vou trabalhar, na hora que eu vou fazer minha parte, não é problema nenhum. Eu não estou abandonando minha família, não estou abandonando nada disso. Né? Desde que eu equilibre as coisas. Estou fazendo um trabalho, uma viagem, vou passar 2 meses fora. Tudo bem, passei aquele tempo fora. Mas todo dia eu estou fazendo um contato, eu estou conversando. Hoje em dia com os Skypes da vida aí, né, que a gente conversa pelo computador e tudo mais, é até mais tranquilo, você pode interagir, voltar. Ai, que saudade! Né? A gente fazer essa presença. Então não é esse o renunciar. O renunciar, ele fala que é o quê? Em alguns momentos eu tenho que abrir mão de certas coisas para trabalhar, para cumprir meu papel. Eu tenho também que abrir mão de um conforto, de um luxo que eu tenho para também trabalhar. Às vezes no domingo, vou numa instituição de caridade, no 4º domingo do mês, eu estou abrindo mão da minha família, da minha casa e tal, mas é um domingo no mês que eu faço isso, os outros 3 eu estou com a minha família. E isso é na parte da manhã que eu faço. Eu preferia estar em casa? Preferia, mas olha, eu vou cumprir aqui minha missão, vou ajudar o próximo nesse dia, né? Não há problema nenhum. Então, esse equilíbrio. Na parte material, primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É o amor, a fé, o perdão, a caridade, o auxílio, a resignação, o trabalho, a tolerância, a paciência. Depois, tudo mais vos será dado por acréscimo. Se você tiver isso, você vai vibrar numa sintonia muito melhor, vai estar em companhia desses espíritos superiores. Na hora do desencarne, na sua própria casa, você vai ter uma paz no seu lar que muita gente não consegue ter, né? Então, deu para entender aí o que é esse abandonar aí? Não é largar, olha, tô indo, vou largar, vou botar num asilo lá e fica lá para sempre, nunca mais quero ver. Não tem nada a ver com isso, ok? Então, espero ter conseguido aí esclarecer, dar esse auxílio para nossa compreensão. Chegou a hora da gente fazer aquela prece pelas pessoas queridas, né? Encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar aqui, quando eu disser pausou, você mencione aí o nome das pessoas, encarnadas ou desencarnadas, e depois a gente vai para a fluidificação da água. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, vemos neste instante pedir-vos para que cada irmãozinho ou irmãzinha que tiver aqui seu nome mencionado, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo,
que possa receber a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento. Quem sabe a centelha divina que a conduza para o caminho do bem. Que possa receber tudo aquilo de melhor, tudo aquilo que lhe trará o progresso moral juntamente com a sua evolução espiritual. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Mencione os nomes, pausou. Soltou o pause. Às vezes eu fico rindo porque existe uma coisa no Espiritismo que a gente fala sobre forma-pensamento. Repara um detalhe, quando você visualiza, eu falo um nome, de uma pessoa, ok, eu estou vibrando por ela, mas quando eu falo o nome e visualizo, imagino ela bem, sorrindo, feliz, essa energia ela é muito maior. Você cria uma energia maior. Você quer ver uma coisa? Pense num sofá. Pensou no sofá? Pensei. Agora, como é que fica se de repente eu disser, pensa num sofá de couro, macio, daqueles que você estica assim para poder reclinar a sua perna, esticar a sua perna. O sofá tem um botão reclinável. E aí você está ali naquele conforto, é um sofá marrom, tá? Com os puffs ali, que você fica assim, gostoso demais, e você está vendo um bom filme, né? Curtindo nesse seu sofá, que é extremamente confortável, ele tem ali um anteparo para você botar um copo ali, para você beber uma água na hora que você quiser, né? E você está nesse sofá muito bem. Olha, tem gente aí que até ficou mais relaxada, né? Só de imaginar esse sofá. Isso é uma forma de pensamento. Eu não pensei apenas no sofá, eu coloquei riqueza de detalhes nesse sofá. Então, quando a gente for vibrar por alguém, coloque riqueza de detalhes. Imagine essa pessoa sorrindo, essa pessoa bem, interagindo contigo, essa pessoa feliz. Você vai estar gerando uma energia muito mais forte, muito mais poderosa. Aliado isso ao poder da prece, nossa, é uma energia extraordinária, que se coloca como uma forma de pensamento também, tá? Fluidificação da água. Minutos de Espiritismo, tá vendo aí o link, número 23, tá? Então vamos colocar aqui as mãos sobre a jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos pedir para que possa esta água receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui minha água. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, muito obrigado por esta oportunidade de estudo, de esclarecimento, de novas revelações. Que possamos cada vez mais colocar na prática os valores que aqui são aprendidos, valores do amor, da fé, da caridade, do perdão, do auxílio, da tolerância, da paciência, da resignação, da perseverança, da paz e da alegria perante o nosso próximo, de forma que a cada vez que colocarmos algum desses valores em prática, estaremos nós mesmos sendo verdadeiros instrumentos de Deus. Pedimos toda a proteção e auxílio que nos puder ser concedido nessa semana, seja por nosso merecimento ou a misericórdia de Deus, que possamos estar aqui reunidos na semana que vem para mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado.
Agradecemos aos anjos guardiães que deram todo o auxílio, o sustento e o amparo. E damos então por encerrado o estudo de hoje, dando juntos graças a Deus. Bem, né? Finalizamos então o estudo de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!